Todos os dias, cerca de 110 mil carros são destruídos. Eles vão para o ferro velho. Este Corolla aqui é só mais um deles. E tudo bem, a Toyota fabricou milhões desses. Então ainda tem muitos por aí, caso, sei lá, por algum motivo, sua missão de vida seja ver um pessoalmente. No entanto, alguns carros são muito mais raros do que isso. E quando somem, somem de vez. E aí, pessoal, Stipe aqui com uma lista dos 7 carros especiais que não estão mais entre nós. Vamos nessa? Tirem as calças, vai ser divertido. Número 7, o Porco Vermelho. Quando Hans e Erhard fundaram a AMG, lá em 1967, o negócio deles, de fazer os Mercedes lentos e preguiçosos ficarem rápidos, não estava exatamente bombando. Então, para se colocarem no mapa e mostrar ao mundo inteiro do que eram capazes, essa dupla alemã decidiu fazer o impensável. Eles decidiram pegar a versão longa da classe S e colocá-la para correr. E foi isso que eles criaram. O SL absolutamente gigantesco, com um conjunto completo de bancos de couro, suspensão a ar, e um câmbio automático, mas também uma bitola mais larga, pneus mais largos e um motor retrabalhado, entregando quase o dobro da potência de antes. Ainda assim, ninguém achava que um grandalhão desses se sairia bem. Mas logo em sua primeira corrida nas 24 horas de Spa, o chamado Porco Vermelho, porque devorava gasolina e pneus, conseguiu terminar em segundo lugar. Isso é muito impressionante. Logo, as regras das corridas mudaram para banir esses motores, banindo também o porquinho da AMG. Então, o que você faz com um carro de corrida que não pode mais correr? Você o vende, para a Matra, é claro. Eles eram um conglomerado aeroespacial francês que projetava componentes de caças, e eles adoravam a combinação de potência e peso do céu. Aparentemente, ele é bom para testar cenários de pouso. Você acelera, depois enfia uma roda de avião em escala reduzida através de um buraco no assoalho e mede os resultados. Infelizmente, a Matra é o último paradeiro conhecido do carro mais importante da história da AMG. E as únicas coisas que restam dele hoje são essas duas fotos antigas. Isso é só uma réplica. Falando em caças... War Thunder, patrocinador do vídeo de hoje. É um jogo de ação militar em grande escala, gratuito para jogar, que permite que você pilote esses aviões e exploda tudo. Exploda seu inimigo, exploda seu amigo. E se voar não é a sua praia, temos tanques, temos barcos, temos mais de 2.500 veículos diferentes, abrangendo mais de 100 anos de tecnologia militar. Todos lutando em batalhas em grande escala ao redor do mundo. Das Ardenas ao Alasca até a África. Os sons são autênticos, os visuais realistas. Tudo é detalhado até o menor parafuso. E funciona assim, nada de barras de vida aqui. Acerte as esteiras e o tanque não se move. Acerte o canhão, agora ele não pode atirar. Acerte a tripulação e as bolas. Eles não vão poder ter filhos. Nunca mais. Ok, eu inventei essa última parte. Mas como era legal aquele modo de raio-x, a atualização recente, a cavalaria pesada trouxe ainda mais caos. Com os novos M11A, M11A2C, Leopard 2RI, MiG-29K. mísseis guiados por TV, mapas reformulados e muito mais. Então é o momento perfeito para você entrar na batalha. Clique no link na descrição e baixe agora gratuitamente para PC, PlayStation e Xbox, porque todos os novos jogadores e aqueles que não jogam há meio ano ou mais vão receber 100 mil leões de prata, o enfeite especial Águia do Valor e muito mais. Você também pode entrar em ação onde estiver com o War Thunder Mobile. Baixe e jogue gratuitamente no iOS ou Android, usando o link na descrição ou no comentário fixado. War Thunder, junte-se a mim e vamos explodir algumas coisas. Número 6, Goldfinger DB5. Quando se trata dos carros do Bond, você sabe, aquelas máquinas velozes, cheias de gadgets, preparadas para ele pela divisão Q do MI6. Nenhum é mais icônico do que o Aston Martin DB5. Você sabia que ele apareceu em mais filmes do 007 do que qualquer ator? É verdade. De qualquer forma, o DB5, na verdade, apareceu pela primeira vez só no terceiro filme, Goldfinger, para o qual 2 carros foram usados. Um completamente original para as cenas de alta velocidade e outro modificado para as cenas com gadgets. Esse segundo, o carro dos gadgets, chassi número DP2161. Esse é o carro original do Bond. E o que aconteceu com ele é digno de um filme de suspense por si só. Depois que as filmagens terminaram, esse Aston do 007 foi vendido e depois trocou de dono mais algumas vezes até 18 de junho de 1997. Lembre-se, naquela noite, o carro foi roubado de um hangar de alta segurança no aeroporto de Boca Raton, na Flórida. O pior estado de todos. Olha só, está meio flácido ali embaixo. É como a América, sabe, com uns 250 anos de idade. Johnson, sim, senhor. De qualquer forma, o assalto foi tão bem executado que nenhum alarme foi disparado e nenhuma pista foi deixada para trás. Nada. Se não fosse pelos cadeados cortados e o espaço vazio onde o Aston costumava ficar,
Você pensaria que o dono só tinha saído para dar uma volta. Felizmente, para esse dono, o seguro cobriu a perda dele no valor de, ouça só, 4,2 milhões de dólares. Levando alguns a especular que tudo não passou de um golpe de seguro, embora isso nunca tenha sido provado. E também não foi comprovado o boato de que ele teria sido visto em algum lugar no Oriente Médio. Tudo o que sabemos com certeza é que, quase 30 anos depois, o DB5, de número 2161, ainda está desaparecido. Número 5. Renault CB Coupé de Ville. Lembra quando eu disse que deveriam fazer um filme sobre o que aconteceu com o DB5 do Bond? Bem, quando se trata desse Renault, eles fizeram. Chama-se Titanic. Agora, eu sei que toda a história era sobre Jack e Rose, mas eles foram inventados. Já este CB Coupé de Ville era bem real. Era o único carro a bordo daquele navio. Estava bem documentado a quem pertencia e até onde estava guardado. Mas há mais do que apenas aquele famoso naufrágio. Pode parecer estranho hoje em dia, mas em 1912, quando esse carro foi fabricado, a Renault era considerada uma montadora de carros de luxo, e o Coupé de Ville era o crème de la crème da sua linha. Era tão exclusivo que quando o Sr. William Carter o comprou, ele nem veio com carroceria. Naquela época, você comprava o chassi e contratava um fabricante de carrocerias, sob medida, para construir a carroceria exatamente do jeito que você queria, que foi exatamente o que Carter fez enquanto estava de férias na Europa com sua família. Ele acabou escolhendo essa carroceria preta e vermelha com detalhes dourados, que na época, quando a maioria das famílias mal tinha um cavalo, devia parecer que valia uma fortuna. A família Carter sobreviveu ao naufrágio, mas o carro, bem, é este aqui. Uma bagunça de peças e lama quase irreconhecível. Parece até cocô de dinossauro afundado, se você quer saber. Mesmo assim, se um relógio do Titanic pode ser vendido por mais de $1 milhão, quem sabe por quanto o único carro seria vendido hoje em dia? Alguns estimam mais de 15 milhões. Então, alguém tem um submarino para alugar? Talvez a Ocean Gate? Número 4. Toyota AA. O ano é 1987. A Ferrari F40 se tornou o primeiro carro de rua a atingir 200 milhas por hora. O seu amigo Stipe aqui nasceu, e a Toyota estava se preparando para um grande aniversário. Já faz 5 décadas desde que eles passaram de fabricar teares para fabricar carros. Então, uma festa de verdade era mais do que merecida. Sabe como é? Muita comida, muita bebida e alguns dos carros mais importantes em exibição, incluindo o primeiro modelo deles, o modelo AA. Claro, tinha que ter um AA. É o começo do que mais tarde se tornaria a maior fabricante de carros do mundo. Então, alguém pode, por favor, pegar um do nosso museu? Como assim a gente não tem? Poxa, então vai procurar um. Eles procuraram e procuraram pelo mundo todo. E acontece que não existe nenhum. Ninguém pensou em preservar um. Então, em vez disso, a Toyota construiu essa réplica quase igual a partir de algumas fotos antigas e plantas incompletas, e comemorou como se nada tivesse acontecido. Mas a história não termina aqui, porque 20 anos depois, um estudante acabou encontrando um na Rússia, de todos os lugares. Com o exterior abandonado, um motor Chevy morto, um trem de força de um caminhão soviético e uma conversão mal feita para volante à esquerda, ele estava em um estado pior do que a própria Rússia. Mas olha, o modelo AA deveria estar extinto, e aqui está ele. O estudante sabia da importância disso e imediatamente escreveu para o Museu Automotivo Lomond, na Holanda, para salvar o que poderia muito bem ser o último exemplar do primeiro Toyota ainda existente. E bem, tcharam! Número 3. Lincoln Futura. Cara, aqueles anos 50 foram incríveis. As casas eram acessíveis. Havia otimismo no ar. As feiras Mundo do Amanhã estavam em alta e toda a marca de carro mostrava sua versão de como seriam os carros do futuro. Essa era a ideia da Lincoln, o Futura. A Ford realmente pagou 250 mil dobrões, ou 2,8 milhões em dinheiro de hoje, para a fabricante italiana de carrocerias Ghia construí-lo à mão, com seu cockpit de bolha dupla, aletas futuristas e eu falei cock, não foi? E uma pintura com escamas de peixe. Essa coisa parecia que vinha de outro mundo. O Futura fez tanto sucesso que acabou estrelando um filme. Embora tenham tido que repintá-lo de vermelho, já que a pintura brilhante de escamas de peixe estava ofuscando demais as câmeras, isso sim é ostentação. Mas depois disso, nada. Silêncio. A fama do Futura estava desaparecendo. Então a Ford estava prestes a descartá-lo, já que é isso que se faz com conceitos antigos. Mas aí entrou George Barris. Esse é o cara que ficou famoso por criar carros malucos e únicos para Hollywood. E ele comprou o carro da Ford, e você nunca vai adivinhar, por $1. Enfim, o George comprou com o propósito de transformá-lo no primeiro Batmóvel da história. Até então, o Batman dirigia um carro comum, mas isso acabou. O Futura se tornou provavelmente o carro mais famoso de Hollywood de todos os tempos.
E claro, o design original, pelo qual ficou famoso, foi cortado, alterado e basicamente não existe mais. Mas passar por uma cirurgia radical para ganhar ainda mais fama sempre vale a pena. Pelo menos em Hollywood. Número 2. Bugatti 57 Atlantic. Existem obras de arte sobre rodas, e depois existe essa máquina. Jean Bugatti, filho de Héctor e o designer por trás disso, chamou isso de expressão artística máxima da marca Bugatti. E olhando para suas linhas fluidas do Art Deco, sim, o garoto estava definitivamente certo. De qualquer ângulo, é só suspiros e admiração. Cara, até as portas são especiais. Olha só, nem mesmo Sydney Sweeney é tão curvilínea assim. Enfim, só foram feitos 4 Atlantics, dos quais 3 foram para algumas elites europeias. Mas esse preto aqui, Jean Bugatti, ficou com ele como seu carro pessoal. Hoje sabemos exatamente onde esses 3 estão. Espanha, Ralph Lauren, família Walton, mas o carro de Jean, o lendário Le Véron Noir. La Boîte Noire. Esse está desaparecido desde 18 de fevereiro de 1941, quando os nazistas começaram a pegar pesado com a França. Era uma prática comum esconder bens valiosos e carros para protegê-los da destruição ou de ladrões nazistas. E assim, em 18 de fevereiro, o Atlantic de Jean foi rapidamente colocado em um trem para um esconderijo em Bordeaux. Mas então, puf, desapareceu sem deixar rastros. Você pode perguntar, ele chegou ao destino? Foi roubado no caminho? Será que ainda está em algum celeiro desabado sob 85 anos? De feno? Ninguém sabe. A busca por esse besouro preto de 200 milhões de dólares continua desde então. E quem, se é que alguém um dia vai encontrar, essa pessoa ficará mais rica do que jamais sonhou. Até lá, Ralph Lauren pintou seu carro azul de preto. Acho que foi para que pudéssemos ver como seria o carro desaparecido. Mas não é a mesma coisa, não é? De qualquer forma, antes de revelar o meu número 1, aqui vão mais 3 menções honrosas. Primeiro, o Chrysler Norseman, um carro conceito cuja carroceria também foi construída pela Ghia, na Itália. Mas não. O navio que o transportava para os Estados Unidos, para sua apresentação no Salão do Automóvel de Nova York de 1957, afundou. E o carro foi direto para o fundo do oceano junto com ele. Olá, como você está? Eu estou debaixo d'água. A seguir, o BMW Garmisch. Se você acha os BMWs modernos feios, veja o que Gandini fez em 1970. Sim, o mesmo cara que desenhou o Countach também fez isso. Depois do Salão do Automóvel de Genebra, o carro foi enviado de volta para Munique, mas de alguma forma se perdeu no caminho. Já vai tarde, na minha opinião. Em terceiro lugar, o Porsche 550 Spider, de James Dean. Depois de matar o famoso ator, os destroços do Pequeno Bastardo foram exibidos por todo o país para assustar as pessoas e incentivá-las a dirigir com mais segurança. Mas depois de uma exposição em Miami, o carro foi colocado em um trem com destino a Los Angeles. Só que o trem chegou completamente vazio. E agora, em primeiro lugar, Mazda Fury. Carros conceito geralmente têm um visual extravagante, mas nenhum é tão extravagante quanto a evolução final da filosofia de design Nagaré da Mazda, o Fury. Para começar, é um carro totalmente funcional construído sobre o chassi experimental de Le Mans. O insano motor Wankel de 3 rotores e 450 cavalos de potência funciona com etanol puro. E como alguém pode olhar para esse design orgânico e não ficar de queixo caído? Eu não sei. Aquelas nervuras laterais, aquele rosto afiado e iluminado, e o jeito que fecharam a traseira com esses tentáculos brilhantes, é simplesmente uma obra-prima. Uma pena que o Fury não existe mais. Na verdade, ele deixou de existir desde que a revista Top Gear colocou as mãos nele. Eles foram as primeiras pessoas fora da Mazda a ter o privilégio de realmente dirigi-lo. E por algumas horas, tudo correu bem. Tiraram algumas fotos, o Stig deu algumas voltas com ele. Mas então o Fury começou a ficar assim. E assim. Deus. E assim. Deus, por favor. E por fim, assim. Não! Por 5 anos, tanto a Mazda quanto o Top Gear ficaram de boca tão fechada que você pensaria que eles estavam testemunhando diante do Congresso. Até que, finalmente, em 2013, deram sinal verde para publicar a história. Ok, tudo bem, deu merda. Mas o que impede a Mazda de trazê-lo de volta das cinzas? Sério? Todos os outros carros dessa lista têm suas réplicas, então onde está o Fury? Quem sabe? Talvez eles estejam reconstruindo ele em algum laboratório secreto por aí e mantendo tudo em segredo. De novo, até lá, Forza Horizon 6 é onde ele vai continuar existindo. E eu sempre vou te amar. Uau, eu não sabia que conseguia alcançar essa nota. Uau! Eu sempre vou te amar. Corta!